Existem alguns desafios que os criadores de conteúdo enfrentam no dia a dia quando eles pegam a câmera e falam: vou gravar um vídeo, vou gravar um conteúdo. É sobre isso que nós vamos conversar. E café com vaso. E aqui tem café de verdade, viu? Café. Eita, meu Deus, até derramou. Café e uma bolachinha. Vai um aí, chama. Primeiro deles, passar um avião do nada no meio da gravação. Foi eu ligar a câmera, brotou um avião aqui. Cara, pra quem mora em Curitiba sabe que não é tão comum passar avião, helicóptero, tá? Então começa. Os cachorros, eles estão se comunicando. Agora que eles deram uma parada. Mas quando você liga a câmera, parece que os cachorros eles já ficam escutando, velho. A câmera não faz nem barulho. Você só aperta ali no play, ali, ó. Pam. Quando você aperta, os cachorros já começam. Vamos ver se algum vai latir. Onde eu moro é um local reservado e a gente não sente tanta interferência de moto. Mas mesmo assim, quando você liga a câmera, sempre aparece um abençoado filho de Deus com uma moto com cano de escape furado, acelerando a 1000. Ó, e hoje tá frio aqui em Curitiba, hein? Misericórdia, meu Deus. Que frio é esse, Senhor Jesus? Pense. Frio demais. E aí o que acontece? É você ligar a câmera, você vê moto passando, os caras acelerando, bem louco. Carro fazendo barulho, por exemplo, carro de sorvete, carro de som. Os cachorros, que daí geralmente é os principais, que os bichão ouvem você falando acerca de um conteúdo, eles já começam a fazer barulho. Eu não sei que milagre eles estão calados agora, não? E a nossa conversa de hoje é justamente falar acerca dos desafios da vida de um criador de conteúdo. Não é nada fácil você ter ideias de vídeo todo dia. Volta e meia eu converso com algumas pessoas e eu vejo que as pessoas têm talentos específicos, né? E eu falo: rapaz, por que você não começa a gravar? Por que você não começa a mostrar esse teu conhecimento, assim como eu estou fazendo também? Porque eu sei que uma hora isso aí pode trazer um resultado de diversas formas, ok? Seja o seu chefe do trabalho ver, e aí entra em escolher você e um candidato escolher você, seja alguém que de repente achou o teu canal e é alguém próximo de você, por aí surgiu um relacionamento, alguém que tem interesse em formar uma empresa, está procurando uma pessoa, ela vê qualidades em você e de repente faz uma proposta de abrir uma empresa com sociedade junto com você. Então existem várias possibilidades quando você começa a se expor na internet. E a maioria das pessoas que eu converso, que eu falo para poder começar a gravar, ou se tem algum desejo, elas falam: olha, que eu até tenho desejo de gravar, mas eu tenho receio da opinião alheia, eu tenho receio do julgamento. E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas eu digo: rapaz, quem que paga as suas contas? A pessoa fala: ah, sou eu. Eu digo: beleza. Quando você está no fundo do poço, ou quando você estava precisando de ajuda, no momento que você mais precisou, quem foi que fez as coisas por você? E rapaz, foi eu. Eu digo: beleza. Na hora em que você está sozinho em casa, você está precisando de algo desse tipo, a quem você pede? Ele: rapaz, só a Deus, e ele me dá a condição e eu corro atrás. Eu digo: exatamente, essa aqui é a chave. Entenda uma coisa, as pessoas elas estão preocupadas com a vida delas. As pessoas elas pensam o tempo inteiro em como elas vão fazer para sobreviver ao próximo dia, ok? Ao próximo dia. Então, o tempo inteiro elas estão pensando em formas de como elas vão conseguir pagar suas contas, como elas vão conseguir sair de um problema, resolver com alguma solução que possa brotar na sua vida. Elas, na maioria das vezes, elas não têm tempo para ficar pensando o tempo inteiro a seu respeito. Quando ela vê que você está fazendo algo diferente, a maioria delas vai ficar o quê? Surpresa. E no fundo, brota um pingo de inveja, porque quando esse seu comportamento começa a dar resultado,
elas se imaginam na sua posição fazendo aquilo e imaginam ela dando certo ao invés de você. Então, no fundo, tudo se resume a quê? As pessoas chegar ao seu objetivo primeiro que você. Se algo dá certo na sua vida, as pessoas queriam estar no seu lugar para poder usufruir daquilo ali. Embora a grande maioria não estarão dispostas a fazer e se sacrificar ao mesmo tanto que você se sacrificou. Mas o bônus elas querem. Quando algo dá ruim, elas também agradecem por não estar na sua pele, porque elas ficam aliviadas de saber que você, eu, se quebramos primeiro do que elas, servimos de exemplo para não seguir aquele mesmo caminho. Então elas aprendem também uma lição. O final de contas se resume a uma frase, que é o quê? A salvação é individual. Essa frase quer dizer que as escolhas da nossa vida é individual. O que nós tivemos de passar para o nosso crescimento e desenvolvimento é no individual. Beleza? É no individual. Quando você começa a fazer algo diferente das pessoas que estão ao seu redor, principalmente, você, quero abrir empresa, eu quero ser rico, eu quero montar um negócio na internet. Prepare-se para ser tido como retardado, como sonhador, como pessoa que quer ser o diferente de todo mundo. E outra coisa, tá? Aqui nós vamos entrar em um ponto importante que é o seguinte. A maioria das pessoas que elas não têm o hábito de estudar profundamente, de ler, elas veem como uma ameaça o conhecimento. Isso é fato, ok? Tenho experiência nessa área. Às vezes você se reúne com amigos, com pessoas, você vai conversar, bater um papo, ou até mesmo com pessoas que você acabou de conhecer, e você vê que as pessoas conversam de tudo. Quando entra para poder conversar acerca de algo interessante e as pessoas sabem que você domina aquele assunto, elas vão ter dois comportamentos. Primeiro, elas vão ter cuidado com o que elas vão falar. E segundo, se elas não dominar e tiver insegurança sobre o assunto, elas vão muitas das vezes utilizar de palavras para meio que na defensiva tentar se proteger e fazer com que você não julgue aquilo a qual elas estão falando, por mais que seja uma tremenda de uma besteira. Quando a realidade é a seguinte: a partir do momento em que você entra pelo caminho do conhecimento, existem momentos, por exemplo, momentos em família. Você só quer aproveitar aquele momento, porque você aprendeu através da sabedoria que o tempo nunca mais ele volta. Que o tempo é o maior investimento que você tem aqui nessa vida e você tem de aproveitar ele a cada momento. Então, ou seja, se você dispôs do seu tempo para estar com aquelas pessoas, com seus familiares, é porque você quer aproveitar aquele momento. Seja dar risada, seja chorar, seja contar alguma coisa, você quer aproveitar aquele momento, você está desfrutando daquele momento. Geralmente um sábio, quando ele entra no ambiente, ele está ali de maneira intencional para aproveitar a cada momento. Você não está ali para ficar olhando quem está errando, quem deixou de ser errado, quem é inteligente, quem não é, quem tem o QI maior, quem não é. Você não está ali para ficar observando essas coisas. Você está ali para desfrutar o momento. Ok? Você chega numa sala, poxa, você senta com seu pai, você fala, poxa vida, tô aqui com meu pai, mano, vou aproveitar, meu pai não vai ter saúde para sempre. Vou curtir esse momento com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, vamos tocar, vamos cantar, vamos se alegrar, que maravilha, meu. É algo maravilhoso, é algo surreal. Então você está aproveitando o momento, toda aquela ambientação, aquela coisa harmoniosa, aquela coisa maravilhosa. Você não tem tempo de ficar, fulano tem esse comportamento aqui, mas ciclana tem esse outro comportamento aqui. Essa fala dele aqui tá equivocada. Tá vendo essa expressão aqui? Rapaz, muito fora de contexto. Você não tem tempo para isso, porque primeiro, além de você estar curtindo o momento,
Se você for gastar sua energia, você vai gastar com coisa útil, com soluções para que você possa chegar mais rápido, de maneira efetiva, nos seus objetivos. Entendeu? Isso é um fato e poucas pessoas entendem isso. E geralmente as pessoas começam a ver alguém que entra pelo caminho do conhecimento como alguém perigoso, que a todo momento está analisando para querer sempre se achar o melhor. Quando na realidade isso não é verdade. Por quê? Nós separamos as coisas, nós temos que separar as coisas. Esse aqui, ó, é meu momento, gravar o conteúdo. Depois que eu desligar aqui, vou o quê? Vou estudar, ok? Vou estudar, tal, tranquilo, vou de boa. Se por algum acaso eu tivesse um compromisso de sair aqui agora, por exemplo, e visitar alguém que está necessitado, eu ia para aproveitar aquele momento. Ó os cachorros. Começaram a se comunicar e dificilmente vai parar. Então eu sairia para ir aproveitar aquele momento. Se eu fosse num culto, eu iria agora num culto para poder cultuar, para entregar aquilo que eu tenho de gratidão, de louvor a Deus. Entendeu? Então você aprende a colocar as coisas no seu devido lugar. Não, você está indo para um culto, é para cultuar. Você está indo para uma festa de um amigo, é para poder celebrar aquele momento. Se você está indo para uma conversa, é para você se conectar com aquela pessoa. Se você está indo estudar, aí sim, você está indo estudar, você está indo aprender. Você está indo fazer uma análise. Eu acho que pobre tem cachorro para incomodar os vizinhos. Eu tenho uma teoria dessa, sabia? Outro ponto em comum. Já volto no nosso assunto. Outro ponto em comum. Quando você começa a gravar, sempre tem um vizinho que liga o som para poder incomodar. Sempre tem. É muito comum isso do brasileiro. Quando é os vizinhos, os cachorros dos pobres são responsáveis por fazer esse trabalho do som. Então, para poder fazer o resumo dessa nossa conversa as pessoas elas estão preocupadas demais com elas mesmas. No início, quando você faz algo diferente, as pessoas de fato vão zombar de você. Você vai parecer um retardado andando com suporte no meio da rua, com um pedaço de pau de selfie, gravando vídeo com microfone, falando sozinho. As pessoas vão achar estranho. Ok? As pessoas vão achar estranho, porque não é comum, não é normal. Só que depois que começa a aparecer os resultados, as pessoas vão começar a fazer o quê? Elas mudam de comportamento, elas vão começar a elogiar, tá vendo? Eu sempre acreditei. Olha, tem futuro, olha que coisa, olha que maravilhoso, isso é um gênio, isso, é aquilo outro. Porque é um comportamento, mano. Se na sua roda de amigos, você é feito de piada, sempre que você chega próximo desses amigos, os caras começam a fazer piada de você, a própria palavra em Provérbios fala que você não deve se assentar na roda de tolos, na roda dos escarnecedores, na roda dos zombadores, ou seja, você sentar na mesa dessas pessoas que o tempo inteiro está escarnecendo, contando piada o tempo inteiro, falando das outras pessoas, escarnecendo das situações alheias, maldizendo a vida, reclamando da própria situação, praguejando, falando palavras torpes, falando coisas levianas, coisas profanas como sexualidade o tempo inteiro, de curtição, pegação. Essa roda, a partir do momento em que você entra no caminho do conhecimento, não lhe cabe, não lhe pertence. Se você passa, todas as vezes que você senta com seus amigos, mais tempo falando acerca de assuntos aleatórios que não leva a lugar nenhum, de duas uma. Ou você é igual a eles, o que tem mais probabilidade de acontecer, porque nós sempre se juntamos com os nossos iguais, ou você está na mesa errada. A minoria está na mesa errada, porque a maioria se conecta com as pessoas que têm assunto em comum. Ok? Então, não tenha medo de ser julgado. Não tenha medo de ser o diferente da turma. Porque as maiores empresas do mundo, elas são feitas por pessoas que têm o quê? Particularidade. Elas têm características únicas que elas resolveram
agir em cima dessas categorias. E geralmente, se elas não dessem certo, elas iriam ser tidas como esquizofrênicas, como pessoas esquisitas, como pessoas com algum tipo de problema, com algum tipo de transtorno, porque elas têm comportamentos, muitas das vezes, que não é comportamento convencional. Um dos desafios que nós, criadores de conteúdos, enfrentamos é a questão da procrastinação. Por exemplo, no trabalho. Eu trabalho de madrugada, no meu trabalho eu tenho que bater ponto. As luzes são muito claras, fazem com que eu fique o quê? Ativo, eu fique ligado o tempo inteiro para poder fazer as tarefas. Então é um ambiente que você não faz ideia se está claro, se está escuro, se está de noite, se está de dia. Então, ali eu faço todas as tarefas sem reclamar. Quando você sai de lá e chega na sua casa, você dorme que você levanta, na sua casa é outro ambiente, é um ambiente de conforto. Você não precisa bater ponto na sua casa. E aí é onde vem a famosa procrastinação, porque você está ali com tudo ao seu alcance. E tudo colabora para que você simplesmente deite, fique de perna para o ar, assistindo, comendo, se divertindo, enquanto o tempo vai passando e depois você volta para a corrida. Entende? Então, você tem que transformar o ambiente a qual você está. Um dos nossos inscritos, chamado Vander Clayton Rodrigues, aliás, grande abraço, meu amigo, tamo junto, varão. Ele pediu para que eu mostrasse livros que fez a diferença na minha vida e que os ensinos, né, desse livro fez com que mudasse alguma coisa na minha vida. E sempre nos meus vídeos eu vou estar falando a respeito disso e também vou fazer um vídeo específico para poder mostrar. Mas nesse vídeo aqui eu quero mostrar um exemplo disso que vai se encaixar para que você comece a compreender o quanto as pessoas elas estão ocupadas com elas mesmas, ok? Por exemplo, tem esse livro aqui, ó, do Augusto Cury, chamado Autocontrole, Vença os Fantasmas da Emoção. Preste atenção, você tem o costume de conversar sozinho? O que a maioria das pessoas do nosso ambiente, geralmente financeiramente pobre, elas falam? Ah, quem conversa sozinho tem algum tipo de problema. Ah, você é doido, tá conversando sozinho. Preste atenção nisso aqui. Existe uma característica na maioria das pessoas que conversam sozinhos, é que você conversar sozinho, existem vários estudos que mostram que você organiza os seus pensamentos, você acaba muitas das vezes tendo mais autocontrole e você consegue colocar em prática as ideias a qual você imagina consigo mesmo. Então preste atenção numa leitura, apenas em uma citação do livro que mudou a minha percepção. Abre aspas. Quem conversa com o mundo, mas não conversa consigo mesmo, ele não precisa de inimigos, porque geralmente a maioria das pessoas não conversa com quem não gosta. Isso é um fato. Só que eu faço uma pergunta para você que é a seguinte: se você diz que gosta de você, por que você não conversa com você mesmo? Sendo que é comum, é normal as pessoas conversarem com quem elas amam. E aí, mais adiante, ele fala: quem resolve problemas profissionais, mas não resolve seus conflitos emocionais, torna-se um espectador passivo no teatro mental e não é um diretor do script da sua própria peça. Ou seja, quem conversa sozinho não é doido, não é retardado, não tem problema mental. Pelo contrário, é uma característica de pessoas bem resolvidas, de pessoas felizes, de pessoas emocionalmente saudáveis. E ao conversar sozinho, você organiza todos os seus pensamentos, fazendo com que você adquira ferramentas de ressignificação. Ou seja, você está frustrado, você, ao invés de falar com as outras pessoas, você começa a falar consigo mesmo. Você fala: rapaz, estou triste. Aquela situação me deixou para baixo, mas que coisa. E de repente você explode sozinho. Ao invés de você chegar a explodir com outra pessoa, você vai explodir com você mesmo. Você vai começar a conversar e desabafar, colocar tudo aquilo para fora, na sua casa, sozinho, sem ninguém estar no ambiente. Quando você terminar aquela conversa, toda aquela raiva, toda aquela frustração já saiu e você está ok? Você está em paz. Por isso que a oração ela é de extrema importância. Porque a oração é só você e Deus. Você prostra o joelho ali, eu já fiz vídeo falando a respeito disso. Você desabafa quando você levanta da oração, além de ter o Espírito Santo te ouvindo,
né? Você faz esse papel terapêutico de desabafar, e ali tem uma potência ainda maior, que é a potência da devoção, da fé, que acaba reestruturando todo o teu corpo e colocando as suas contrições, digamos assim, né, as suas agruras, todas essas suas aflições começam a dar um norte, um equilíbrio, um significado, uma resposta para todo esse teu sofrimento ou algo desse tipo. E é por isso que as pessoas que têm grandes responsabilidades, quando elas vão fazer ou tomar uma grande decisão, é comum as pessoas que têm postos de CEO, empresários, eles orarem, ou fazer meditação, ou passar por um período de silêncio, de reflexão profunda para poder tomar uma decisão. E geralmente depois desse tempo de silêncio, esse tempo de autorreflexão, eles tomam uma decisão que na maioria das vezes é assertiva. Então, uma leitura com um insight que eu ouvi as pessoas ao meu redor falando o tempo inteiro, que conversa sozinho é doido, que conversa sozinho é doido, para com isso, que essas coisas. Quando você vai ler um psiquiatra falando, ele fala, característica de pessoas bem resolvidas, conversar sozinho. Resolver os seus problemas consigo mesmo. E aqui ele ainda fala, o autodiálogo é uma ferramenta para abrir a nossa mente. E eu coloquei aqui, chave importante. Você conversar sozinho é um diálogo com você mesmo. Você está vendo que sempre que nós vamos fazer um vídeo, nós trazemos várias reflexões e pegamos assuntos de diversas fontes diferentes. Tudo isso você adquire lendo. Tudo isso você vai adquirindo lendo. E daí você vai fazendo várias citações. E aí nos próximos vídeos eu vou trazer vários assuntos. Eu sempre trago alguma pincelada de um, uma pincelada de outro, para que a gente possa aprender. E isso, quando eu falo nos vídeos, não é para querer se achar ou algo desse tipo. Na verdade, é impossível você aprender algo se você não compartilhar. Então, todas as vezes que eu compartilho uma fala, um insight que eu acabei de ler, é porque eu estou querendo aprender. E a partir do momento que eu venho, gravo um vídeo e falo sobre isso, eu estou aprendendo e fixando esse conhecimento na minha memória. Então, aprende eu e aprende você. Então, é algo de extrema importância. Nós temos uma meta de bater 1000 inscritos até o final do ano. E será um prazer receber cada um dos senhores. Nós batemos hoje a marca de 490 inscritos. Estou muito feliz com isso. Esse é um marco para mim maravilhoso, que tem pessoas me assistindo. Eu pensava que eu estava falando sozinho, mas na verdade não estou. Eu sei que se uma pessoa ouvir, assistir o meu vídeo, eu sei que isso pode ser de grande valia para a vida de alguém que está passando por um momento específico da sua vida. E eu vou dar algumas ferramentas justamente nessa questão do autocontrole e de conversar sozinho. Augusto Cury, ele fala que existem algumas ferramentas que são eficientes para o autodiálogo. E ele fala, uma delas é o quê? Você fazer um debate lúcido, aberto e silencioso com os seus problemas ou com as verdades que você tem acerca da vida. Você conversar sozinho. Meu irmão, vou falar uma coisa pra vocês. Ou, pra quem é pentecostal sabe, né? Pentecostal gosta do fogo, meu irmão. Pentecostal gosta do mando, de falar em língua, essas coisas todas aí, ok? De oração. Eu falo pra vocês. Tem dia que eu desço ali na minha cozinha, às vezes no banheiro, às vezes em casa ali, principalmente no banheiro, né? A gente vai tomar banho. Homem tem dessa, tá? Existem pessoas que fazem conteúdo pra homem, né? De falar comportamento de homem, e isso é verdade. Nós homens passamos muito tempo imaginando e conversando com nós mesmos, tá? E por eu ser pentecostal e gostar do fogo, do manto, irmão, tem vezes que eu passo horas, filho, no banheiro. Eu leio sobre uma passagem e aí eu começo a imaginar aquela passagem e vou pregando para mim mesmo, imaginando N situações. E às vezes vem insights poderosíssimos que acaba explodindo na minha mente. Vem conteúdo para poder gravar, vem algo para poder eu escrever e eu vou armazenando essas informações. Às vezes eu passo por problemas, por situações, e é nessas horas em que eu estou sozinho, na minha casa, estou comendo, estou preparando minha janta, ou vou tomar banho, em que eu vou organizando todas essas situações a qual eu vivenciei, e aí vou dando sentido e significado para cada uma delas. É uma loucura, filho. Às vezes meu pai chega, eu estou igual um retardado, gritando, meu Deus, pega, receba, entra aí, é um milagre, chegou, receba a bênção. Cara, você está nesse naipe, entende?
Então, naquele momento, você está tendo uma experiência, digamos assim, consigo mesmo, e você tá, parece para quem está te ouvindo de fora uma loucura, mas na verdade você está organizando os seus pensamentos. Você está tratando as vivências positivas e negativas que você teve e você está dando um significado para tudo aquilo e organizando na sua mente todo aquele complexo de informação. Entendeu? É a mesma coisa, quando eu estou lendo um livro aqui de empreendedorismo, já estou imaginando eu com uma grande empresa fazendo assim, fazendo assado, livro de relacionamento, já com a família fazendo assim, tal, imaginando possibilidades, conversando. A mente, ela vai a milhão. E você ter essa capacidade de se dar bem com sua própria mente, organizar os seus pensamentos, saber como dar sentido, significado e não ter medo de conversar sozinho, porque você não é um doente por conversar sozinho, você acaba se tornando o seu próprio terapeuta mesmo. Ok? Então fica com essa visão aí, Vasos. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário. De alguma forma, passe o seu relato aqui nos comentários, que vai ser um prazer receber cada um dos senhores. Continue mandando sugestão de vídeo, sugestão de tema, que vai ser uma honra receber cada um dos senhores. E na medida do possível, atender a todos também, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tamo junto, Vasos.